Atenção. Aí, pessoal, boa noite. Agora gravando maravilhosamente bem, nessa segunda-feira, início de semana. Agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho possível, né? E para vocês aí, mais um dia de estudo. Espero que esteja tudo bem com todo mundo aí. Tá? Eu tenho alguns avisos para dar para vocês. Um deles é aquele textão que eu passei no grupo de vocês, falando sobre a semana de tecnologia, né? Bom, vocês são novinhos, então eu tenho que explicar o que rola na faculdade com relação a essas coisas. É assim, gente, todo semestre ou todo ano, a gente, na realidade, todo semestre, né? A gente reserva uma semana para que a gente traga convidados de fora do curso, para que eles apresentem algumas palestras relacionadas aos temas da nossa faculdade, querida faculdade, né? Então, todas as faculdades têm a semana deles, tá? No caso de vocês, que estão fazendo ciência da computação, sistemas de informação e afins, a semana é essa semana aqui. Então, como que rola o negócio? É assim, quando era presencial lá na faculdade, vocês iam para a faculdade, a gente se concentrava lá no grande auditório, tá? Jamir Salomão, com ar-condicionado, com petiscos, tem uma cantina dentro, sabe? Coisas que vocês não conhecem, sabe? Mas é assim, com salgadinhos, uma coisa maravilhosa, cara, com cafezinho e tal. E daí a gente convida pessoas de fora da instituição para nos fornecerem, né, conhecimento, trazer conhecimento de fora. Porque, como eu falei para vocês, a faculdade não é só o fato de você se instruir, né? Na realidade, a faculdade ajuda a gente a adquirir inteligência. É isso que acontece, ou seja, melhorar o nosso coeficiente de inteligência. É para isso que a gente faz faculdade, tá? Uns gostam, outros nem tanto, mas a finalidade é essa, você adquirir conhecimentos que você não tinha até o momento. Porque, afinal de contas, nós somos uma pequena parte da população brasileira que tem acesso a esse nível de instrução, né? Nem todo mundo tem acesso ao terceiro grau, né? E muito menos pessoas que fazem especializações, posteriormente mestrado, posteriormente doutorado e posteriormente pós-doutorado, né? Então, sintam-se assim pertencente a uma casta separada da sociedade brasileira, né? A casta das pessoas que tiveram essa oportunidade, tá? E, bom, daí é assim. Então, como que funciona? Amanhã, depois e depois, ao invés de vocês terem a primeira aula com o professor de vocês terão a primeira aula com um palestrante de fora da faculdade. Lá tem as 3 palestras. São pessoas assim com um currículo invejável, tá? Que vão trazer assuntos que são interessantes. Vocês, por exemplo, talvez não, não de segunda a quarta, Demetrio. É de terça a quinta. Isso, terça, quarta e quinta. Demetrios, você não, né? Você já está formado, né? Você nem vai participar. Bom, daí como que funciona? Você entra lá, tem o link, é como se fosse uma aula online. Infelizmente, a gente não tem a possibilidade de estar junto, né? Porque quando a gente tem uma palestra, assim, um congresso, é até interessante juntar um monte de gente, porque depois sempre tem uma pergunta ou outra, né? Você acaba trocando informação com as pessoas que estão ao seu lado, e isso favorece, tá? Favorece a inteligência nossa, né? A troca de experiência. Tá? Então, esse é um aviso. Então, amanhã, 7h15, vocês, por gentileza, entrem lá na palestra. A presença vai ser contada como aqui, né? Então, se você entrar com e-mail institucional, você já vai estar com a presença garantida.
eu quero acreditar que a presença nessas palestras, elas contam como hora de atividades lá complementares, tá? Que você tem que entregar no final do curso, tá? Ou tem que cumprir no final do curso, tá? Eu não sei quantas horas são, provavelmente 1 hora é o tempo da palestra, tá? Mas é que nem a gente vai, que nem galinha, né? A gente vai comendo milhozinho, 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 e depois a gente consegue botar um ovo, né? Outra coisa, é, aviso também, cara, eu vi assim, eu estava vendo as minhas aulas. Que saco! Como que vocês conseguem? Vocês conseguem ficar 1 hora e meia assistindo um babaca que nem eu falando? Cara, eu realmente deu sono. Então, mas eu não sei o que fazer para melhorar a minha aula, entendeu? Eu não sei o que fazer, se eu toco violão, se eu me enfio na banheira de Nutella, não sei, né? Se põe o narizinho de palhaço, por exemplo, né? Quer dizer, eu não sou youtuber profissional, né? Eu sou professor. Então, o professor nem sempre consegue fazer as coisas do jeito que a gente gostaria, né? Na realidade, é importante chamar a atenção de vocês, né? Para vocês prestarem atenção. Mas aí, então, vai um outro conselho, quer dizer, foram 2 avisos, e agora é um conselho de um professor que vos fala. Tá? É o seguinte, uma certa vez aí na minha vida, eu encontrei, numa das palestras aí que eu participei, com um professor. O Pierre, ele é um professor, ele é italiano, veio para o Brasil, fez USP, sabe, ele é químico, ele é físico, tá? E educador, já deu aula em cursinho, tá? Infelizmente, eu acho que ele já deixou a nossa querida terra e deve estar no paraíso num momento desses, mas ele deixou muitas informações, tá? E um legado interessante, independentemente da ideologia política dele, que eu também não quero saber, eu não sei se ele é de direita, de esquerda, de centro, de cima ou de baixo, não interessa. O importante é que ele tinha uma metodologia de ensino e que é comprovada cientificamente, se é que vocês me entendem, cientificamente comprovado, de como o cérebro humano consegue adquirir inteligência. Né? Ele diz assim, existe uma diferença muito grande entre o que a gente chama de aluno, tá, e de estudante. Daí ele diz assim, o aluno é aquele cara passivo, é aquele cara que participa da aula simplesmente ouvindo o professor falar, tá? Ele falou que raramente você consegue aprender alguma coisa se você participar da aula desse jeito, como aluno, tá? Então, o aluno é uma coisa. Agora, o estudante, ele estuda. Então, o estudante aprende, tá? Então, ele criou uma metodologia de ensino que ele diz assim, como que é? É um mantra que ele criou, tá? Ele fala assim, aula dada, aula estudada, hoje. Tá? Então, essas 5 palavrinhas aí maravilhosas, né? Que por trás delas, desse mantra aí, tem uma coisa muito importante, que é comprovado cientificamente. Então, vocês que estão começando na faculdade, eu vou dar essa dica desse cara aí, que é fundamental para quem quer realmente aprender as coisas. E vocês sabem, né? Aprender significa você lembrar, tá? Ele tem um esquema assim de análise do, do cérebro, como que o cérebro aprende, né? Na realidade tem de uma certa maneira é neurociência, né? Estuda o cérebro e como que as pessoas conseguem reter informação. Então eles falam assim, quando você escuta alguém falar alguma coisa, que nem vocês estão escutando eu falar isso daí para vocês, a primeira coisa é que vai para uma área do cérebro, mas essa área, ela não é uma área de memória longa, ou seja, ela não guarda a memória por muito tempo, tá? Então você tem que fazer alguma coisa para reforçar ou para transferir as coisas que você ouviu, por exemplo,
para uma área do cérebro que é um pouco mais... ela consegue guardar um pouco mais a memória. Tá? E para que aconteça isso, você não pode dormir. Olha que interessante. É comprovado que se você ouve alguma coisa e depois você vai dormir, você fatalmente amanhã, quando você acorda, você já não lembra das coisas que você ouviu hoje à noite. E é incrível isso, né? Porque se você está fazendo uma aula no período noturno, você fala assim, pô, mas quando que eu vou conseguir esse momento de transferir a informação? Então ele diz assim, aula dada, aula estudada hoje. Significa o seguinte, se você quer realmente aprender alguma coisa, o interessante seria, eu sei que é difícil, que é complicado, que a preguiça nossa é muito grande, né? Que se você adquirir conhecimentos novos hoje, o ideal seria você sentar um pouquinho depois da aula, dar uma revisada na aula, antes de dormir. É como se fosse se você tivesse um computador, tá? E essa memória na qual você está me escutando agora seria a memória RAM. Sabe aquela memória que quando você desliga o computador, ela simplesmente apaga? Então, é mais ou menos isso que acontece com o cérebro da gente, tá? Isso, Perluide Piazzi. Tá? Exatamente, Isadora. Se você conhece o cara, você conhece a metodologia que ele prega e a função científica que ele apresenta nas palestras dele, cara. É um cara super legal, assim. Eu admiro muito a maneira com que ele consegue fazer com que as pessoas aprendam as coisas que ele ensina. Então, mãe, tudo bem. Isso, então leia o livro dele. Viu, Isadora? A Isadora está com o livro dele lá para ler. Ele tem umas 4 ou 5 obras, tá? Para ensinar você a usar essas técnicas que ele dá de palestra e ensina para os alunos dele. Ou ensinava, né? Bom, final das contas é isso. Então ele diz assim, e para você transferir as coisas que você lê ou que você aprende, tá? Você precisa ter um tempo para passar as coisas que estão na memória RAM do computador, que é aquela que se você desligar o computador, ela some. Mesma coisa que escrever um texto no Word. Você escreve lá, está no Word, mas se acabou a força, você perdeu, a não ser que você tenha o autossalvamento. Esse autossalvamento é você transferir as informações adquiridas para uma memória uma memória um pouco mais resistente, tá? E é só quando você faz isso que realmente você aprende as coisas, tá? E eu sei que é difícil, né? Então eles dizem assim, ó, o aluno vai na aula, sai da aula e vai jogar bola depois, tá? O estudante não, ele sai da aula, se ele tem aula de manhã, tá? Ele diz que a gente deve estudar à tarde, antes de dormir. Quando você dormir, é que nem se tirar da tomada e perder tudo que você escutou no dia. Se você estuda à tarde, o certo é você dar uma revisada nas aulas. Se você quer aprender, não estou dizendo que é um conselho, é um método, mas um método comprovadamente, cientificamente provado e que ajuda na vida da gente, tá? E ele explica simplesmente assim, ó, você sabe andar de bicicleta, né? Então, se você aprendeu a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. É uma coisa que você não esquece. Até você pode achar que não sabe, mas na hora que você sentar na bicicleta, tá? É claro, você não vai começar a empinar, né? Mas você aprendeu. Então, as coisas que você realmente aprende, você não esquece. Só que a gente, né, como aluno, tá? Então, é antes de dormir, não. Sempre antes de dormir, tá? Mas não é pelo fato do dormir ajuda você a lembrar, não. É que o dormir vai apagar toda a memória que você teve no dia. O seu cérebro funciona dessa maneira. Ele até mostra lá, sabe, como que acontece no átomo lá, daí, porque daí você é um açúcar que você tem no cérebro e depois ele emite um pósitron e daí o pósitron junta com o elétron e daí a matéria, porque o pósitron é um elétron de carga contrária
positiva, e daí some a matéria, daí ele até brinca, né? Mas o livro dele explica, eu não sei explicar direito, porque não faz parte da minha área de conhecimento. E é assim, então daí tem aquelas máximas, né? Que você só aprende as coisas quando você estuda antes de dormir. Entendeu, Matheus? Tá? Então é assim, se você quiser realmente estudar e aprender, né? E aumentar a sua inteligência, usando essa técnica dele aí é muito legal. Por que eu estou falando isso? Porque é uma dica que eu dou para vocês. A gente está fazendo o curso à noite. A outra coisa que ele diz também é que não adianta você só ouvir, né? Você tem que praticar, né? E praticar significa escrever. Então é assim, tem gente que eu sei que está fazendo aula e deve estar com um caderninho do lado aí, porque tem gente que já conhece isso. Como se diz, naturalmente. Ele já faz isso por natureza, que nem eu também, ó. Eu estava revisando ou pensando o que eu ia falar para vocês, tá? Daí eu escrevi umas... Vocês não estão vendo, mas acredite. Eu escrevi umas coisinhas aqui numa folha de papel antes de começar a dar aula, né? Do que eu ia falar para vocês. Por quê? Porque daí aqui eu guardo o que eu vou falar, né? E daí eu aprendo. Quando eu estou vendo coisas novas, eu sempre estou anotando. Quando eu estou lendo um livro, detalhe, hein? Ele diz assim, ó, não adianta você grifar o livro, tá? Livro, quando você quer estudar, você escreve junto. Então você pega uma palavra que você não sabe, em vez de você grifar a palavra, faz uma setinha do lado lá, escreve naquele campinho lá alguma coisa a respeito daquela palavra, porque quando você escreve, você aprende também. Por que eu estou falando isso? Para ajudar vocês, gente. Eu sei que conselho, né? Mas vocês estão pagando, né, para ter esses conselhos de professor. Tá? Então, e a gente já está num país, né, que a gente nem aprender direito a gente consegue. A educação está tão ruim, né? Porque assim, se você acha que tirar nota, às vezes eu sempre brinco com os meus alunos, falo assim, cara, eu estou cagando e andando para a nota que você está tirando, que você quer tirar, tá? Eu só acho o seguinte. A única maneira de a gente demonstrar, de repente, que você sabe, é testando. E como que a gente testa? Através de uma avaliação escrita, por exemplo. Pode ser oral, pode ser um texto, sei lá, mas através de uma avaliação. Agora, se você está preocupado em passar de ano, passar de semestre, sem aprender pisciricas nenhuma, você vai conseguir, né? E é aquilo que eu falei para você, você vai ter o seu diploma lá, tá? Mas na hora de trabalhar mesmo, na hora de executar o que você acha ou que deveria ter aprendido na faculdade, você não vai conseguir. Daí, né? Daí você vai ter aquele problema, né? A hora que você fizer lá um, um concurso, tá? Para fazer uma pós-graduação em ciência da computação, por exemplo, você vai fazer um exame e daí você não vai passar, vai ficar muito chateado. Daí você vai ter que fazer um cursinho para reaprender o que você tinha que ter aprendido aqui, porque você não teve. Alguém talvez nem tenha dado uma técnica para você aprender. Né? Porque isso que o Pierre fala, né, Pierluigi, ele fala assim, cara, isso daí já era para você sacar, ou alguém ter ensinado a você, desde o primário. Né? Por isso que tem lição de casa, né? É um método, né? Você sai da escola e você vai fazer a lição de casa para entregar no outro dia. Então você vai estudar. Enquanto você está na aula, você é aluno, cara. Né? Você só vai aprender depois que você estudar. E não adianta você estudar antes da prova, porque você não vai ter tempo hábil só antes da prova, né? Você não vai ter tempo hábil para assimilar a matéria que você viu 2, 3 semanas atrás. Tá? Então, é assim, se vocês pegarem o meu vídeo aí, tá? Faz anotação, sei lá. Né? E detalhe, não adianta usar o celular, não funciona. Quando você escreve
o próprio movimento de você escrever as letras com a mão, tá? Você faz muito mais movimentos quando você escreve do que quando você tecla. Mesmo que você seja exímio teclador, tá? Os movimentos são diferentes. Então, a retenção do que você está escrevendo à mão é muito, mas muito maior do que a retenção de um conhecimento ou de alguma coisa, de algum novo aprendizado que você está escrevendo no Word, tá? Daí você fala assim, mas todo mundo escreve no Word hoje em dia, professor, ninguém, eu não sei nem escrever, né? Aliás, dói minha mão porque eu nem fui treinado para escrever. Então você está ficando, desculpa falar, mas você está ficando mais burro, entendeu? Por quê? Porque a falta de inteligência, tá? E inteligência é o conhecimento sedimentado no teu cérebro, tá? A falta de conhecimento te deixa burro. Agora, tem muita gente interessada em te fazer burro, tá? O seu concorrente do trabalho gostaria que você fosse burro, tá? Porque é uma concorrência menos. Os políticos gostariam que você fosse burro para não questionar as cagadas que eles fazem, tá? Os dominadores gostariam que você fosse burro, tá? Os tirânicos, os antidemocráticos, os antifascistas, os anticomunistas, todos esses, cara, esses gerados da vida aí, todos eles querem que você não aprenda, né? Porque é concorrência, cara. Da mesma maneira que você acha que o rico não quer que você fique rico, para ele continuar rico, né? Que é uma puta de uma inverdade isso, tá? Mas você nasceu com essa informação na cabeça, tá? Dizendo que o rico quer que você continue pobre. Então vamos prestar mais atenção nas coisas e usar as técnicas que as pessoas com experiência nos ensinam, né? Para melhorar a vida da gente, melhorar a nossa inteligência, melhorar a nossa capacidade. Ele sempre diz assim: leia, leia, leia. E em jogos digitais, como eu falei para vocês, a gente tem que ler, tá? A gente tem que ler muito, tem que conhecer muita coisa. Na aula passada, a gente estava conversando sobre roteiros, né? Como fazer um bom roteiro. Tá? Então, a gente passou um monte de dicas para vocês de como a gente vai fazer um roteiro de jogo. Né? Porque o roteiro se não há mais, uma das partes mais importantes que a gente tem no jogo. É claro que tem que ter o equilíbrio das partes, e a gente já viu isso também. Né? Você tem a técnica, tem o roteiro, tem outras coisas. Né? E todas elas têm que estar junto, todo mundo tem que. As pessoas que trabalham num projeto, as pessoas têm que estar a par do projeto, tem que colaborar com o projeto. Tá? E se o projeto é um jogo, tem muita gente envolvida. Né? Mas a gente vai aprendendo técnicas. Né? Então, as técnicas nos ajudam tecnicamente, né? Tecnicamente, a gente a fazer jogos melhores, né? Jogos de sucesso. Então, se vocês decidirem, num momento da vida de vocês, mais à frente, trabalhar com desenvolvimento de jogos, tá? Digitais, então que vocês consigam, né, utilizar os conhecimentos adquiridos em todas as matérias que você está estudando aqui. Tá bom? E nas palestras, né? Eu acho que eu falei isso só por causa da palestra. Porque quando você fala assim, a semana de palestra, a primeira coisa que a gente pensa é, eu vou para o bar. Eu vou para a cantina e vou comer esfirra, que é o que eu mais gosto de fazer. Lá na FAM eu fazia isso direto, tá? Então, eu vou para a cantina, pô, mas tá tendo uma puta palestra legal lá, mas o cara vai falar, não me interessa. Tá, você perde a oportunidade, né? Da mesma maneira que a gente perde a oportunidade em não assistir às aulas, não fazer as anotações, não estudar, tá? Estudar. Então, em português,
É o mesmo, em inglês, por exemplo, você tem o pupil e o student, tá? Então, quando o cara fala assim, my pupils, né, ele está falando assim, meus alunos. Então, aluno é o cara que está assistindo a aula. Agora, quando ele fala assim, my students, daí lá em inglês ele está dizendo, meus estudantes. Estudantes são pessoas que estudam, tá? E a gente não está acostumado com isso aqui no Brasil, infelizmente, a gente foi criado para não se acostumar com isso, tá? De uns 30 anos para cá tá pior, o ensino cada vez pior. Se você perguntar para o seu pai como que era a escola dele, no primário, ele vai falar, pô, cara, era difícil lá, eu tinha que fazer isso, isso. Tinha lição de casa todo dia, né? Sim, o Demetrius valerá 5 horas. Então, um incentivo a mais, né? Como você, olha só, como a fã julga que os seus alunos, né, precisam de alguns incentivos a mais para se transformarem em estudantes, tá? Para sair da faculdade formado com a inteligência adquirida na faculdade, a gente dá alguns incentivos. Então, Demetrius está dizendo que vai valer 5 horas complementares. Então, tá vendo? Se você tinha 260 horas para entregar, só participando de 3 palestras, você ganha 5. Tá? Olha que maravilha. Tá? Eu não acho, eu particularmente acho que não devia incentivar porra nenhuma. Eu acho que é o seguinte: vocês são adultos, vocês fazem o que vocês quiserem. Se não quiser participar da palestra, fuck it. Entendeu? Não tem problema nenhum. Tá? Olha lá, dica para a galera que está começando. Demetrius sabe, né? Porque ele está sofrendo com horas, né? Então é assim, cara, aproveita que vocês estão sangue firme, sangue forte, não está de saco cheio, vai na palestra, ganha 5 horas. Porque no fundo, daí você vai ficar correndo atrás de cursinho de inglês, de cursinho disso, fazer não sei o que lá online, para conseguir horas, porque se você não tiver umas 30 horas por semestre, tá? Você vai ter que tirar essas 250 horas lá no final. E 250 horas, gente, não é fácil, não. Tá? Bom, mas tudo bem. Gabriel, se não, eu não entendo nada dessas fitas de horas, só não falta mesmo. Então, Gabriel, você é um cara que está interessado, pelo jeito, né? Porque o seu interesse é aprender, né? Então, independente do que tá sendo falado, de repente você vai. Tipo assim, cara, tô pagando. Pô, o curso tá me dando uma palestra de fora. Cara, vai vir um cara lá de São Paulo, lá de São José dos Campos, uma mulher, que ela é pós-doutorada pelo ITA, cara, em negócio de satélites, cara, em programação embarcada, participa daquele projeto, daquele satélitezinho nacional que está rodando aí para fazer comunicação. Cara, deixa eu ver o que essa mulher vai falar, porque tem tudo a ver com a minha área, entendeu? Então, vamos ver, né, o que a mulher tem para dizer para gente. Palestra pode ser uma bosta, mas ela pelo menos é inteligente e tem muita coisa para passar. Tá? Se você fizer uma pergunta inteligente, com certeza ela vai te responder porque ela tem conhecimento e inteligência para responder o que você pergunta. Se você fizer uma pergunta burra, que nem esses repórter que a gente vê por aí, ela vai responder burramente para você, né? Porque se você não souber nem fazer uma pergunta, extrair da pessoa que ela pode te ofertar, né? Daí não dá também, né? Vocês entenderam o que eu falei? Tá? Mas não leva a mal, não, gente. A gente está aqui para aprender. Então é assim. Eu sou contra esse negócio de incentivo. Eu acho que cada um busca o incentivo que quer. Quem quiser estudar, estuda. Quem quer ser estudante, que seja estudante. Quem quer ser aluno, que seja aluno. Tá? A vida cobra, né? Eu fico imaginando o cara que faz o cara faz 5 anos de medicina
2 anos de residência, quando a residência é rápida, tá? No hospital, para se formar. Daí, quando ele se forma, ele vai querer trabalhar no hospital, né? Só que para entrar na Santa Casa, no Albert Sabin, no Einstein, no como que é o, sei lá, sabe o que ele vai ter que fazer? Uma prova, cara. Daí os médicos mais experientes que são os diretores da Santa Casa, vai chegar pro cara e vai falar assim, ô filho, é assim, ó, pra você trabalhar aqui comigo, você vai fazer essa prova aqui. Por quê? Não é que os caras não confiam na instituição que garantiu o diploma do cara. Não é isso. É que para trabalhar com responsabilidade, o cara tem que provar que sabe. Não basta ele ter o diploma, o carimbinho. Né? Carimbinho CRM. Eu tenho lá, carimbinho CREA. Sou engenheiro, CREA. Vai resolver alguma coisa? Carimbinho? Não vai resolver patavina nenhuma. O que o cara quer saber é se eu sei ou não. Certo? Então é isso. Gastei meia hora depois, né? Quem que é o cara que vai fazer os cortes do César aí para publicar lá, para eu ganhar inscrito lá no YouTube? Vocês podem fazer também os cortes do César. Não tem problema nenhum. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, não xingando minha mãe e não fazendo a polícia vir aqui em casa, meu. Vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo. E eu estou falando com vocês, e não sei se vocês estão percebendo pelos meus olhos, lindos, maravilhosos, que eu estou aqui procurando a transparência que eu apresentei na última aula, que está aqui dentro de jogos digitais. Hoje nós estamos no dia 12 no dia 5 eu devo ter aqui. Dia 5 tem um PowerPoint aberto aqui. Vamos abrir esse PowerPoint aqui do dia 5. Dia 5. E nesse PowerPoint que vocês não estão vendo ainda, eu tenho um quadradão cor-de-rosa aqui, e agora eu vou apresentar para vocês. Então, moçada, eu não sei, ó, juro para vocês, eu não sei o que fazer para a aula ficar melhor do que essa bosta aqui que eu faço. Não sei. Tá? Se vocês quiserem dar sugestão, eu aceito. Tá? Eu não sei como que os outros professores estão fazendo isso. Tá? Ó, o Marcelo até saiu, ele falou, puta, agora ele vai começar a apresentar, eu vou embora. Já fiquei com presença mesmo, foda-se, tô saindo. Né? Então, é assim, cadê uma janela? Espera aí, Michael, eu não estou conseguindo enxergar o que você está... Faz aula de ponta cabeça com o rock de fundo. Boa ideia! Ah, outra coisa. Marcelo, tá no celular, não tem problema não, filho. Tô brincando, tô brincando. Fica livre, cara. A gente ainda está num país que, por enquanto, a gente ainda tem a liberdade da gente fazer o que a gente quer. A gente tem liberdade de ser ateu ou liberdade de ser religioso. A gente tem a liberdade de falar bem do PT e a liberdade de falar bem do, do PSL, né? A gente tem liberdade, por enquanto. Tem alguns aí que não estão deixando muito a gente fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, né? Os caras usam a pandemia aí para, né, não deixar ter missa, não sei o que lá, essas coisas, né? Ter culto, né? Daí o povo brasileiro é criativo pra cacete, né? Nem a NASA entende a gente, cara. Nem a NASA. Pode vir NASA. Cara, nem a Federação dos Planetas Unidos consegue entender como que o povo brasileiro se comporta. Eles conseguem entender mais ou menos a Terra. Eles têm uma ideia de como a Terra funciona. Mas o povo brasileiro, fio, sabe, em qualquer área, os pastores, cara, olha só, não, fomos proibidos de fazer cultos nas igrejas. Legal. Sabe o que o pastor fez? Um dia ele foi lá na estação do metrô, lá da Luz, da Sé, lá em São Paulo. Lugar nenhum, levou três carinhas com aqueles pianinhos lá. Pum! Cara, fez o culto lá
na muvuca lá, 10 horas da manhã, no meio da Praça da Sé. Tá? E um monte de gente, começou com 2, 3, né? O pessoal viu que estava tendo culto, foi juntando lá, juntando lá. Entendeu? O padre católico vai fazer a mesma coisa. Daí, de repente, não pode ir lá, porque pela religião deles, minha, né? Porque eu também sou católico, né? A gente recebe a hóstia como símbolo de lembrar, né? Da Santa Ceia, né? Tem todo um simbolismo. É bem símbolo, né? Os protestantes não gostam porque a gente é muito, os católicos são muito simbólicos, né? Os caras adoram, né? O nariz santo, estou adorando o nariz santo. Então, a hora que coloca o nariz santo, né? A gente consegue. Bom, mas daí o que os caras fazem? É o que eu digo, o brasileiro é muito criativo. Tá? Vamos ver se o brasileiro, se vocês são criativos e vocês conseguem entender, né? Como que a gente vai fazer um bom roteiro, né? Que a gente viu até a aula passada, de um game, tá? Os aliens, não, não, que isso, cara. Aliens, você vê que eles nem vêm para o Brasil, cara. Eles passam aqui, o último que caiu aqui, coitadinho, deu até dó dele, o ET de Varginha lá, né? Pô, o cara caiu, pegaram o nego, levaram, cortaram o nego, esconderam o cara, né? E eu acho que foi sacanagem ainda. Estavam brincando com ele, deixaram ele Varginho, aí foram embora, cara. Daí é o que acontece com os ET aqui no Brasil, cara. Nem eles não vêm, eles não vêm. Fala assim, ô louco, lá é meio. Ô louco, meu, lá é complicado, meu. Não vou lá, não, meu. Eu prefiro ir para Inglaterra, eu prefiro ir para Austrália. Né? Bom, hoje, vocês estão vendo aí já o negócio aí que eu estou compartilhando? Fala aí comigo aí, alguém. O Marcelo é preguiçoso, tá vendo? Nem teclar sim ele tecla, só S. Deixa eu escrever a mensagem aqui. Beleza. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, tá? Vamos falar sobre criação de personagens. Por quê? Porque quando você tem um jogo, tá? Um jogo, geralmente, dependendo do estilo do jogo, a gente viu vários estilos. Se não for um jogo assim do tipo Tetris, né? Se for um jogo do tipo, se não for um jogo do tipo Candy Crush, cobrinha, Pong, ping-pong, tá? Então o jogo tem uma história, tem um enredo, não é assim que a gente fala? E a gente estava vendo enredo, a importância do enredo, e a gente viu a técnica lá do Campbell, né, da jornada do herói. Tem outras também, mas aí com o tempo a gente vai apresentando para vocês. Mas o fato é que geralmente quando tem roteiro, tá? O roteiro é composto por várias coisas, né? Então a gente tem personagens, né? Então olha só, no jogo digital, gente, então a gente tem o mundo, o mundo, o mundo, né? O mundo é tudo que envolve o jogo. Então é o mundo, né? O universo, tá? Então a gente tem o mundo, tá? E a gente também tem o universo. O universo é além do mundo. Quando a gente põe expansão, aí tem o universo. Tá? Bom, no mundo, o que acontece? No mundo, a gente vai fazer o quê? Um roteiro, né? Para entender o joguinho. O joguinho tem o mundo dele lá, o mundo que você vai criar, tá? E dentro do mundo, a gente coloca, tá? Várias coisinhas aqui. Por que eu fiz da mesma cor? Porque eu não mudei a cor. Então, eu vou mudar a cor aqui, tá? Que são os submundos. Os submundos do crime, dos crimes aqui, ó. Submundo, tá? Muito bem.
E isso daqui pode ser tempos diferentes, tá? Podem ser vilas, cidades. Nossa, ficou feio esse clarinho aqui, né? Vilas, podem ser cidades, tá? Podem ser, sei lá, usa a sua imaginação, né? Rio Tietê. Rio Tietê. Olha que maravilha. Bom, quando você faz uma caracterização, uma divisão do mundo, se cria como se fosse o que a gente chamaria de uma janela de visualização naquele lugar lá. Uma janela de visualização daquela parte do mundo que você está querendo representar. Tá? Enviar para trás. Isso. Olha que bonitinho, ficou coloridinho. Coloridinho. Então isso daqui é como se fosse uma janela, né? Ou uma tela. Vamos chamar isso daqui de tela. Tá? Tela. Eu vou chamar de canvas, porque só que daí tem que colocar embaixo aqui, né? Colocar embaixo? Como que faz para colocar embaixo? Nossa Senhora, não sei. Então eu vou aumentar o tamanho aqui, porque esse daqui tinha um jeito de formatar em cima, embaixo, do lado. Eu não lembro como que faz isso daqui também não. Não é parágrafo. Texto simples, antes, após, guias, não. Interessa. Olha, então olha aqui. Então nessa janela, né, nessa tela aqui, tá? Que é um recorte do mundo, tá? A gente especificou uma cidade, um lugar, tá? Então, eu chamei de canvas, porque podia chamar de, sei lá, view. Isso daqui a gente vai ver com mais detalhes em computação gráfica, tá? Mas para gente aqui, para a gente entender mais ou menos, já serve, tá? Legal. Então a gente tem aqui uma representação do mundo, uma representação de uma parte do mundo, né? Que pode ser temporal, pode ser um local, pode ser na dimensão que a gente quiser aqui, num outro planeta, né? E dentro disso daqui a gente tem um localzinho, né? Que é o que a gente, em vez de chamar de Rio Tietê, já dá para a gente até imaginar, né? Tem gente que não consegue imaginar. Eu vou chamar isso daqui de cena. Tá? Uma cena escolhida dentro da minha canvas que está dentro do meu mundo. Tá? E aqui, cara, nesse lugarzinho aqui, que eu vou até aumentar o tamanho aqui para gente. Vou mudar a cor também. Que cor que eu gosto de cor de rosinha. Né? Eu gosto de cor de rosinha, eu vou usar a cor de rosinha aqui, ó, isso daqui. E aí aqui tem que mudar aqui para branco, né? Para combinar. Então, nessa nossa cena aqui, então, é onde a gente vai desenrolar, tá, a nossa trama, tá, o nosso roteiro. Tá? Na realidade, quando a gente aprendeu a fazer roteiro, tá, a gente viu que o roteiro ele vai ser composto de várias coisas aqui também, né? Mas elas vão ser desenvolvidas em cenas diferentes, né? Inclusive, a gente falou do storyboard. Tá? Beleza. Então, uma das coisas que a gente precisa colocar no roteiro são os nossos personagens. Tá? E a gente vai ver que os personagens eles têm algumas atribuições, algumas características. Tá? Na realidade, quando a gente vai conversar sobre roteiro, o pessoal que ensina a gente, né? Eles dizem o seguinte, ó, tem 3 aspectos importantes, né?
para a gente definir os personagens que vão se encaixar no roteiro da nossa historinha aqui, do nosso jogo, tá? Só que não são só personagens, né? A gente vai precisar colocar algumas outras coisas, né? Personagem é apenas uma das partes das coisas que a gente vai colocar no roteiro. Outras coisas, por exemplo, objetos, tá? A gente vai colocar, além dos objetos, o que a gente pode... Algumas coisas, aqueles NPCs, por exemplo, tá? Que não são personagens, mas são bots, robôs, né? Robôs que desempenham alguma coisa, né? Na nossa trama, no nosso roteiro, tá? Que são os non-player characters, né? Lembra, os caracteres que não são jogáveis, eles estão lá, tá? Mas beleza. Depois a gente vai ver também o que a gente não deve fazer para não fazer um roteiro ruim. Tá? Então a gente viu mais ou menos os aspectos do roteiro, tá? O que a gente precisa para o roteiro, daí a gente vai falar um pouquinho de personagens, tá? E vamos falar um pouquinho dos objetos, dos NPCs, tá? E depois a gente vai fechar isso daqui, esse tópico, tá? O fechamento vai ser assim, coisas que a gente não deve colocar nos nossos roteiros para não tornar o nosso roteiro uma porcaria. Por quê? Porque tem roteiro ruim, que nem no caso. Tem vez que eu dou aula legal, tem vez que eu dou aula ruim pra caramba. Hoje eu estava revendo uma aula minha, no semestre passado, e dormi, pra vocês terem ideia. Eu falei, puta merda, César, como você é chato pra caramba. E eu não sei, daí por isso que eu vim com essa ideia de o que fazer para motivar vocês. Eu não sei o que fazer, né? Porque é ruim. Se tem gente que não tem interesse em aprender isso daqui, o cara deve ser sacal. Eu fico imaginando você ficar 1h30. Vai jantar, cara, você está no curso errado, né? Por quê? Porque, não sei, tem coisas que valem mais a pena. Eu indico filminho para vocês verem, tá? Indiquei já alguns, né? Talvez o filminho seja mais movimentado, vocês aprendam mais, né? Como a gente fez no caso lá do filminho da Disney lá, que fala sobre os princípios da animação gráfica. Porque a gente vai precisar usar esses princípios, tá? Na hora que a gente for usar a técnica para fazer o nosso game. Só que o nosso game está sendo feito e está sendo montado, e primeiro a gente viu técnicas para formar roteiro, tá? Brainstorming, todo aquele negócio lá que a gente já viu. E agora a gente vai ter algumas técnicas para compor o nosso personagem. Porque o personagem, de uma certa maneira, sempre quando você está pensando no personagem de um game, de alguma coisa, o personagem, quer queira, quer não, ele sempre vai trazer alguma coisa de você. Tá? Por quê? Porque para você criar um personagem, se você não for um ser muito criativo, e é o que eu falei, tem gente que não consegue, não tem essa característica, né? Essa é a inteligência criativa. É como você transformar algo do nada em outra coisa. A criatividade, então, é uma coisa que a gente também tem técnica para aprender, por incrível que pareça. Existem técnicas criativas, mas o que eu queria dizer é que o personagem, quando você faz um personagem, ele sempre vai trazer algo de você, ou algo de dentro do seu cérebro, de algo que está guardado no seu cérebro, de algo que você viu. Você pode nem lembrar direito, mas você pode ter certeza que quando você está montando alguma coisa, você está trazendo algo que está dentro do teu coração, né? De vez em quando dentro do seu estômago, né? De vez em quando dentro do seu dedinho do pé. Mas você vai, no personagem, você vai colocar alguma coisa de você, tá? E o personagem é algo que ajuda muito no nosso processo criativo. Ele é, talvez, uma das coisas que vai influenciar demasiadamente no nosso jogo e na qualidade do nosso roteiro.
Então, o nosso processo criativo depende de bons personagens. Personagens que os caras dizem assim, personagem que tem várias camadas, personagens interessantes, tá? Personagens fortes. Não forte no sentido de ser forte fisicamente, né? Se bem que a gente vai ter que entender o personagem do ponto de vista físico também. Mas coisas que impactam, coisas que vão cativar o cara que vai jogar o seu joguinho, o cara que vai participar, né, ativamente, e essa é aquela característica diferente, né, entre roteiro de joguinho e roteiro de filme, ou de série, ou de anime, né, ou roteiro de desenho animado, né, da Disney, bonitinho. Por quê? Porque no desenho está lá, é a criatividade do cara e a pessoa que está vendo, ela não está interagindo, ela só está sentindo. Já num jogo, os personagens eles têm que ser fortes o suficiente para eles atraírem a atenção do jogador, né? Então você tem que criar personagens que se identificam com as expectativas do jogador. Por quê? Vai haver uma interatividade entre o jogador e o personagem, tá? Bom, quais personagens? Bom, eu não sei, eu posso ter um personagem principal, tá? E posso ter personagens, ou characters, né? Ou outras coisas, né? Com o qual esse personagem principal vai interagir. E por vezes você pode até falar para deixar, né, que o jogador do seu jogo, né, que o cliente do seu jogo, utilize até um personagem que não seja o personagem principal, tá? Ou seja, eu tenho um jogo, a gente vai ver esses termos, né? Mas eu tenho o que a gente pode chamar de protagonista, tá? Eu tenho personagens secundários, um deles pode ser o antagonista, né? O antagonista, tá? Posso ter personagens que sejam rivais, tá? Do protagonista. E veja bem, o antagonista, na realidade, ele não necessariamente precisa ser um rival, tá? O antagonista, por definição, é um personagem que vai, de uma certa maneira, se opor à jornada, personagem principal, né? Ou até incentivar uma falha de caráter do personagem principal, né? Vamos lá? Qual que o Matheus perguntou? Cai na famosa categoria do chefe, que quando é um inimigo, ele é exterminador. Porém, quando se consegue ele como aliado, o personagem jogável, ele vira o Wally. Mais ou menos, Matheus. A ideia é mais ou menos assim, tá? Eu estava vendo, porque, não sei se vocês sabem, né? Mas quando a gente ensina as coisas para vocês, é porque necessariamente a gente aprendeu em algum lugar. Não sei se, né, vocês já perceberam isso, né? Que os professores, eles ensinam vocês coisas que eles aprenderam, né? Ou aprenderam estudando, né? Ou aprenderam com outras pessoas que ensinaram, né? Ou aprenderam com outros exemplos de outros professores, né? Uma dica para vocês, né? Então, o professor não nasceu sabendo. Os professores, eles aprenderam também. E eu aprendi, tá? Quando eu estava vendo, né, essa parte de criação de personagem, tá? Eu aprendi com uma pessoa, ela até colocou assim, ela deu uns exemplos, né? Ela falou assim, cara, pensa num personagem qualquer, tá? Eu vou usar, a gente estava vendo lá da Disney, né? Então eu vou usar um desenho animado como ideia, e vocês vão entender muito bem o que é isso, tá? Ela falou assim, é, o antagonista de um personagem, ele não necessariamente precisa ser um outro personagem, tá? O antagonista
pode ser, por exemplo, a exacerbação. Exacerbação? O que é isso? Exacerbar? Não sei, procura no dicionário, não sei explicar o que é. Exacerbação é de um sentimento, por exemplo. Tá? Daí ela, a menininha, né, que eu estava conversando, que ela é uma roteirista, né, vendo na realidade, aprendendo com ela, né, ela falou assim, olha, por exemplo, pega o Frozen lá, Frozen, todo mundo conhece, todo mundo assistiu, se não assistiu, vá assistir, porque são clássicos, e você tem que assistir, não adianta, Frozen, tem que assistir A Pequena Sereia, Procurando Nemo, O Rei Leão, daí você tem que assistir Naruto, daí você tem que assistir todas as temporadas de Naruto, daí você tem que assistir Dragon Ball Z, daí One Note, você tem que assistir essas coisas, né? Eu falei Sword Art Online na última aula, você tem que ver esses animes, porque eles vão servir de parâmetros para você criar os seus personagens, dos seus joguinhos. Aí você fala assim, ah, mas eu prefiro jogar. Beleza, então você vai jogar Final Fantasy, vai jogar Doom, vai jogar Counter-Strike, vai jogar Minesweeper, vai jogar Solitaire, vai jogar ping-pong, cobrinha, vai jogar o que você quiser, cara. Por quê? Porque você precisa não só você ter gosto pela coisa, né? Como criar uma biblioteca no teu cérebro de possibilidades criativas, tá? Para aumentar o seu processo criativo e, evidentemente, servir de repositório de um monte de informações e de ideias para que você, quando você estiver pensando em algo, você busque nesse repositório de informações que é o seu cérebro, tá? Ah, e a gente já viu, né? Você pode aumentar isso daí fazendo pesquisas, né? Correndo atrás das coisas e vendo, aumentando o seu leque de conhecimento. Por quê? Porque se você aumentar o teu leque de conhecimento e experiência, você vai aumentar a sua capacidade criativa e a sua inteligência. Você vai ficar mais inteligente adquirindo conhecimentos diversos, não só em uma coisa, em uma área. Tá? Mas o que eu queria dizer é que no Frozen, por exemplo, o antagonista não é aquela. Porque tem uma, uma inimiga, vamos dizer assim, tá? Da Frozen, tá? Mas o maior antagonista que a gente percebe, pelo menos foi o que o roteirista lá que estava me explicando disse, é que o antagonismo percebido no Frozen é o medo dela. Porque a Frozen ela tem medo de congelar tudo, desde criança. Porque é um poder que ela tem e ela não consegue controlar. Então, o antagonista, ele aumenta, amplifica esse medo dela. Então, o antagonismo é isso, é você ser antagônico ao protagonista. Ah, tem lá uns termos aí da etimologia da palavra, de onde vem o termo antagonista, protagonista, vem do Angon, né? Pô, Matheus, meio atrasado, cacete, você perdeu a aula inteira quase, meu. Depois você vai lá e vê lá. Se bem que não teve nada de interessante até agora. Tá? Talvez agora que a gente comece, né, com as coisas interessantes, tá bom? Então não se desculpa, não. Né? Isso, vai assistir depois, dá joinha. Não esquece de dar joinha, de prometer, porque daí eu ganho dinheiro, né? Sabe? Beleza. Estou virando mendigo digital. Você conhece esse termo? Mendigo digital, aquele cara que fica pedindo like, cara. Implorador de like de inscrito. PQP isso, hein? Meu, é assim, ó, tá lá, vai lá, vê se você quiser, na realidade. E se inscreve se quiser também. Se quiser aprender alguma coisa, se inscreve. É isso aí, tá? Eu vou pintar de pink, metade verde, e vou pôr o meu nariz de profissional, de brasileiro, e vou cantar funk. Não, na realidade, eu acho que eu vou colocar. Pô,
É o Tchan, vocês lembram da época? Não, vocês são muito novos, né? Mas tinha uma musiquinha na boquinha da garrafa e eu acho que eu vou cantar na boquinha da garrafa, tá? Não sei. Bom, mas de qualquer maneira, o que acontece sim, os personagens, eles podem ter características abstratas e características físicas, tá? Mas as três coisas mais importantes que eu acho que a gente precisa entender para criar um personagem, tá? Ah, são. Vocês sabem o que é escopo? Alguém já definiu para vocês o que é escopo? Tá? Por exemplo, você está na empresa lá, daí o cara vai fazer uma certificação ISO 9002 na empresa, daí ele fala assim, não, a gente tem que ver o escopo de certificação. Ou então você está fazendo um projeto qualquer, por exemplo, um projeto de game, e alguém chega para você e fala assim, não, vamos delimitar o escopo do projeto. O que é escopo? Escopo é uma divisão. Tá? É isso, Guilherme, coitado. Mas você vê, essas porcaria, cara, servem para todo lugar. Por exemplo, você vai fazer faculdade? Qual é o escopo da faculdade? Tá? Então você faz um recorte sobre uma área que você quer dar foco, né? Então os personagens, ele tem várias características, né? Mas a gente tem que entender isso daí por três escopos principais. Vou colocar aqui, tá? Do ponto de vista trauma, não, escopo não deve causar trauma, cara. Se causou trauma, cara, a gente tem que quebrar esse trauma aí, cara. A gente faz uma terapia anti-escopista com você, tá? A gente tem que entender os personagens por esses três escopos. Ou por essas três vertentes. Ou por essas três enfoques. Vamos mudar de escopo para enfoque, então, né? Fica melhor, né? Ou seja, a gente tem que entender o personagem de um enfoque, para não falar escopo, enfoque físico, tá? O enfoque, ai, não é isso que eu queria fazer. Eu queria colocar a corzinha dele aqui, ó, corzinha amarelão. Eu gosto de amarelão, tá? Físico, o enfoque social, tá? E o enfoque psicológico. Daí você fala assim, nossa, mas por que eu tenho que criar o personagem e pensar nessas três coisas aqui? Porque isso vai influenciar diretamente na qualidade do seu enredo, tá? Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo claro aqui para você, físico. Se você pensar num personagem gordinho, baixinho, barrigudinho, você concorda que ele não vai poder, o seu enredo não vai poder ser, tá, em função do porte físico do seu personagem? Não vai casar se você fazer um enredo de um cavaleiro lindo, maravilhoso, que vai salvar a princesa que está lá no último. Você concorda comigo que não vai funcionar? Imagina, olha só, enredo, né? Castelo de Avalon, tá? Um, um rei escroto que prende a princesa na torre porque ele queria ser o rei do reino, mas a princesa é que herdaria o reino, tá? Então ele prende a princesa porque ele é um rei que veio de outra terra, casou com a rainha. Olha que coisa escrota, mas o reino seria da princesa. Então ele prende a princesa, não sei o que lá. E daí, um cavaleiro gordinho, barrigudinho, com um bigodinho e um chapéu vermelho, vai salvar a princesa. Cara, você concorda que não, não dá liga? Concorda? Daí você apresenta para o teu professor de jogos digitais essa ideia. O roteiro é esse, né? O escopo principal é esse. Tá? É uma princesa que está presa num castelo e você tem um cavaleiro
que vai sofrer várias intempéries aí pelo caminho para salvar a princesa e para casar com ela, né? Então a princesa é bonita, sabe? Aquela menina linda, maravilhosa e tal. E daí eu pergunto, legal, então descreve o personagem principal para mim, o protagonista. Não, o protagonista é que nem você, professor, é um cara baixinho, barrigudo, velho. Daí eu falo, opa, espera um pouco aí. Qual que é o roteiro? É isso aí, é? E o personagem? Baixinho, barrigudinho. Zero para você. Zero. Daí o Gabriel falou assim, mas e o Shrek? E o Shrek? Ah, mas o roteiro do Shrek é diferente, né? Não é assim? Ele não é um. Né? Vamos entender o roteiro do Shrek para ver se os personagens. Bom, lá casou. Por quê? Porque o personagem casava com o roteiro, com a história, né? Que foi desenvolvida para ser aquilo, tá? Então, é um ogro monstrão. Então, mas é um ogro que, né, tem uma história por trás. Eu gosto muito mais do burro, por exemplo. E o burro? O que, que o burro é? O burro pode ser um antagonista do Shrek? Não sei por quê. Vamos analisar. O que, que é o antagonista? O antagonista é um cara que ressalta um desvio de caráter, por exemplo, do personagem principal. Eu acho que o antagonista disso aí seria o príncipe charmoso? É aquele lá que aparece no filme 2 e 3. O Encharmed, que a mãe dele Aquele loirão lá que enche o o saco loirão do filme inteiro. gostosão. Então, não, então, vamos analisar. Eu acho que no Shrek o loirão é o inimigo do Shrek. É o inimigo. Encantado, o Matheus conhece, Encantado, muito bem, o nome dele é Encantado. Eu falei Encharmed, né? Porque é em inglês. Eu acho que seria, tipo, mais o antes mesmo, porque assim, os dois têm o mesmo objetivo. É só que acaba que um acaba batendo com o outro. Por um ter o seu objetivo de ter o seu final feliz, o outro tem que, né? Isso. Pode ser. Pode ser entendido. Mas vocês entenderam o que eu queria dizer? Que os personagens, eles têm características físicas, tá? E algumas características abstratas, tá? Então, se a gente está falando desse tripé aqui, de aspectos importantes na definição do seu personagem, tá? A gente defende o físico, que tem que casar com o roteiro. Shrek 5 em 2022? Ô, louco. Half-Life 3. Half-Life 3. Tá certo. É isso aí, Brunão. Vamos ver. Vai ter joguinho. Se vai ter o Shrek 5, provavelmente alguém vai fazer um jogo do Shrek, né? Aliás, gente, vocês lembram que, acho que em alguma aula atrás, a gente falou sobre a época que a Atari, lembra do Atari que eu contei para vocês lá no histórico, né? Em 1982, 83, eu falei que a gente teve uma crise, né, no mercado de jogos, porque a Atari começou a lançar um jogo atrás do outro, ou seja, uma bosta atrás de uma merda. É isso que aconteceu, tá? Ou seja, você tinha um monte de possibilidade de joguinho, tá? Que de uma certa maneira tinha uma péssima qualidade, não tinha história, não tinha, eles não pensavam, porque era mais joguinho de ação, tá? Não pensavam em personagem, o roteiro era uma porcaria, não existia esses jogos assim mais cativantes, né? E daí o que aconteceu? O pessoal começou a deixar de comprar joguinho, deixou de comprar console e começou a comprar computador pessoal. E o que aconteceu então naquela época? Por quê? Porque, se eu for pagar grana numa plataforma para jogar essa porcaria que eles estão fornecendo para mim, que esse monte de cartuchinho que eu coloco, 2 minutos em jogo, pego outro, 2 minutos em jogo, cara. Então, o mercado de jogos em 82, 83, 84 começou a decair por causa disso. Muito joguinho porcaria. E daí o mercado de computadores pessoais começou a crescer. Porque, se eu for investir dinheiro em plataforma,
tá? Eu vou investir dinheiro em plataforma de computação, porque daí, além de jogar nela, que eu consigo também, tá? Eu vou usar o computador para fazer meu trabalho de escola, para fazer meu processamento, para aprender outras coisas, etc, etc. E isso fez com que a Atari até fosse para o saco. Acabou, tá? Bom, mais algumas empresas sobreviveram, né? A Sony, a, a Nintendo surgiu, né? Nessa época e se manteve, tá? Bom, mas o que eu queria dizer é que a gente pode estar correndo ou incorrendo no mesmo problema agora. Por quê? Porque o que acontece? São poucas as pessoas que se propõem a aprender, né, como criar um roteiro, como entender o personagem desses pontos de vista físico, do ponto de vista social, que é uma característica abstrata, né, social do personagem, assim, pô, esse personagem que eu estou criando para esse roteiro meu aqui, ele é fanfarrão, ele é pobre, ele é rico, ele é, sei lá, ou ele é sofredor, entendeu? Pobre, são características abstratas, mas que influenciam no meu roteiro, influenciam na minha história. Outra coisa, como é o caráter desse personagem, tá, que eu estou desenvolvendo para eu fazer esse joguinho meu? Ele vai ser amoroso, que nem no Shrek a gente sabe que o físico dele é ruim pra caramba, né? Não é, vamos dizer assim que não é assim politicamente agradável, né? O físico dele, né? Mas ele tem de repente algumas características psicológicas que possam agradar, né? Tanto a princesa quanto o cara que está assistindo o filme, né? Então, no nosso joguinho, e por que eu digo isso? Porque se você não se ater a esse tipo de característica na construção do seu personagem, tá? Ou essa preocupação, você vai fazer um monte de joguinho, você vai participar, porque tecnicamente já está mais fácil, né? Tem tantos frameworks, tantos engines que ensinam você a programar joguinho, fazer isso, fazer aquilo, né? De repente você está, a tendência nossa é ficar mais ligado nessa parte técnica e esquecer essa parte aqui que vai fazer o seu joguinho ser sucesso ou não. Tá? Então, pacote de cenário, nossa, a gente vai ver, por exemplo, que eu tenho, não é só cenário, eu tenho pacote de personagens. Por exemplo, se tudo der certo, né? Se tudo der certo, cara, a gente vai pegar, sabe aqueles bonequinhos que nem do Link, tá? E a gente vai fazer um joguinho bem simples, assim, para movimentar ele num cenário qualquer. E a gente vai pegar tudo na internet, tá tudo ali, ó. O cenário, o hominho, né? A gente só vai implementar algumas técnicas para fazer ele movimentar, andar para um lado para o outro, né? Pular. Né? Dá para a gente fazer, tem o Mario, se eu quiser. Ou então eu posso pegar um Shrekzinho e fazer ele andar para lá e para cá. Né? Por que isso acontece? Isso acontece porque é muito mais rápido você desenvolver pegando coisas em bibliotecas. Tá? Tipo assim, eu tenho funções, né, em Java que vão fazer o meu bonequinho se movimentar. Tá? Ou seja, parte de programa já feito. Né? Eu sei que para fazer ele pular, eu tenho que apertar uma tecla que seta para cima. Então, eu tenho funções já pré-programadas que fazem o meu joguinho que eu estou desenvolvendo pular para cima, pular para baixo, pular para frente, dar rasteira, fazer aqueles cambalhotas lá, jogar capoeira. Tudo bem.
Porque são movimentos já pré-programados ali, que é só colocar o meu personagem, linkar o meu personagem com esse movimento pré-programado, e eu faço ele funcionar. Então, tem muita gente desenvolvendo. Meu filho, por exemplo, desenvolve joguinho, né? Eu não sei se eu contei para vocês, mas ele é game tester. Tá? Então ele trabalha lá, ele fica achando falhas no sistema de um cara lá que o cara programou, eles vão lançar lá na Play Store, ou seja, cada um pode fazer o joguinho que quiser. Agora, o que a gente precisa aprender na faculdade não é fazer um joguinho qualquer, tá? A gente precisa pelo menos ter o conhecimento para saber que um joguinho é muito mais do que algo qualquer, tá? E são essas técnicas que a gente está tentando passar, tá? Então, daí o personagem, ele deve ter uma personalidade. Então a gente tem que pensar na personalidade do cara. Tá? O que é uma personalidade? Né? É uma característica, um conjunto de características que distingue alguém, que diferencia uma pessoa, ou um grupo de pessoas, uma nação, algo que caracteriza, tá, o meu personagem. Tá? Eu tenho que pensar também, tá, como que eu vou definir ou descrever isso de uma maneira quando eu estiver criando o meu personagem. Por exemplo, o Mario, né? Tá? Quando o cara fez, uma das coisas que a gente pode perceber na personagem dele, né, é que ele é corajoso, queixonchudo, gorducho, feliz. Tá? Ele é diferente do Luigi. Tá? Como que eu faço para fazer o sinal de diferente aqui? Inserir símbolos? Vou colocar aqui, ó. Ele é diferente do Luigi. O Luigi é um personagem que tem uma... É isso aí, Demetrio. O Luigi, ele já tem uma outra personalidade. Então, você vê, personalidade é uma característica, tá? Psicológica que a gente tem que implementar nos nossos jogos. Né? A gente pode trabalhar com isso para definir melhor o nosso personagem. Né? Coitado, o Demetrio chamou o Mario de corno feliz. Pode ser. Vamos colocar aqui. Se bem que eu não sei o que essa palavra significa, corno. Eu imagino, né? Porque falaram que o Dória falaram que o Bolsonaro mas eu não sei o que é isso daí. Sonic, por exemplo. Pô, Sonic é um personagem muito conhecido aí no meio, né? Então, pô, ele é rápido, cool. Cara, cool, isso daqui é tradução, né? Legal, vai, vou colocar assim, legal. Legal, maneiro. Tá? Agora, ponte agudo. O que o cara quer dizer com ponte agudo? Cara, ele tem aqueles espinhos dele lá, então é uma característica física dele, né? Tá? Mas será que a gente pode definir o que é uma personalidade pontiaguda? Tá? Bom, aqui vai aquela coisa que a gente sempre fala, né? É assim, quando a gente observa alguma coisa, ou a gente quer expressar alguma coisa para alguém, a gente consegue expressar isso na língua que a gente conhece, tá? Que a gente se sente familiarizado e que a gente tem um conhecimento nato da língua, tá? Agora, se tem alguma característica que a gente não consegue expressar na língua que a gente conhece, a gente acaba criando uma palavra que, de uma certa maneira, expressa uma ideia que a gente quer transmitir. A determinação da língua é exatamente isso, é você criar palavras para expressar sentimentos, ações, tá? Comportamentos que você não tem uma palavra específica para expressar. Ou a tua inteligência não alcança, tá? Na tua biblioteca pessoal, lá no seu cérebro, alguma palavra para expressar isso daí. Daí você inventa alguma coisa. Tá certo ou tá errado você inventar?
Bom, os linguistas dizem que está errado, né? Porque toda palavra tem uma raiz, né? E tem um significado. Mas existem palavras que não têm significado em outras línguas e que expressam algum sentimento. Por exemplo, em português, saudade é uma palavra que expressa saudade. Tá? Só que em inglês não existe uma palavra que expressa esse sentimento. Tá? Eles se expressam de outra maneira. Tipo, eu sinto falta de você. Né? Não é eu tenho saudades de você, eu sinto falta. Eu sinto um vazio. Tá? E em latim, né? Talvez tenha alguma outra palavra que eu não conheço, porque eu não sei latim, mas tem alguma palavra que seja similar, semelhante. Mas o que acontece é que você pode expressar a personalidade dos seus personagens, tá? Com palavras talvez que não sejam facilmente identificáveis pelo cara que está analisando o seu roteiro. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? Com quais palavras você vai usar. Por quê? Se você estiver trabalhando e for apresentar um roteiro, por exemplo, o professor, né, se eu pedisse para você fazer um roteiro, tá? O início de um roteiro, né? Porque o roteiro, de repente, um roteiro teria 90, 200 páginas, tá? Não sei, tá? Mas pelo menos você definir, tipo assim, um roteiro com alguns personagens, você tem que expressar isso daí com umas palavras que eu consiga entender, tá? Então, se você colocar ponte aguda, alguém levantou a mão aí? Não? Fala, Guilherme. Pô, só bateu, né? Pelo Meu jeito. professor, fez sem querer mesmo. Só bateu na mão aí, né? Atrapalhou a aula, né? Parou meu raciocínio. Tô brincando. Ô, louco. Tô Aí brincando. desumilde. Eu vou. Não, na realidade, que talvez uma das coisas que podia fazer essa aula ficar um pouquinho mais harmoniosa, menos chata, seria a participação de vocês, né? Eu estou vendo aqui, ó, 39 mancebos escutando um tonto falando. Então, não sei, cara. Tá? Mas é legal, viu? Essas participações aí. Né? Mesmo para xingar eu, pode. Né? Bom, Kratos. Ah, Kratos. Brutal, vingativo, egoísta. São personalidades, né? Então, esse ponto agudo aqui, eu ia perguntar para o cara que descreveu o Sonic como sendo uma personalidade pontiaguda, o que ele quis dizer com isso. Né? Eu acho que daria colocar o Kratos com determinado também, porque eu carei que não desiste. Então, determinado, boa. Então, quando você estiver fazendo a criação de um personagem para um jogo seu, tá? Tenta descrever, não precisa descrever personagem com todas as nuances e profundidade que você quer que o personagem tenha. Mas a descrição do personagem, para quem está lendo, é importante para entender o contexto desse personagem no roteiro que você está fazendo. Olha que interessante. Por quê? Porque o personagem vai influenciar no roteiro. E o roteiro é feito em função do personagem. Talvez, tá, a criação de um personagem seja o item mais importante, tá, do jogo que você está fazendo, que você está desenvolvendo. Tá? Isso é, se o seu jogo tiver personagens, claro. Tá? Bom, quais são os tipos básicos de personagem que a gente tem? A gente tem personagens humorísticos, personagens heróicos, personagens valentões, tá? Medroso, medroso, tá? Como que você disse para mim, Guilherme? Determinado, né? Não desiste nunca, um personagem muito determinado, heróico, sei lá, odiado, né, também. Ou seja, a gente consegue colocar, tá?
a gente consegue colocar personagens ou características, adjetivos ou sentimentos, personalidades para esse personagem. Tá? Agora, legal, a gente tem que entender que um personagem humorístico, né, ele diz coisas engraçadas, faz coisas engraçadas. Nem sempre é só piadas, mas ele pode, tem algum momento, usar de sarcasmo, né? Daí você vai definindo o seu personagem, tá? Um personagem heróico, por exemplo, que é uma das características principais aí que a gente viu, tá? A gente determina que ele tenha atos heróicos e relevância. Por exemplo, foi campeão de sumô. Olha que maravilha. Imagina um personagem que foi campeão de MMA, de sumô, karatê, tá? Uma coisa que é importante quando você está definindo seu personagem é que ele não precisa ser totalmente perfeito. Ele pode ter alguns pontos fracos, tá? Aliás, ponto fraco, lembra que eu falei que um antagonista pode explorar um ponto fraco de um personagem, tá? Para exacerbar. Por que eu estou querendo falar essa palavra difícil? Acho que é que nem a Dilma, eu aprendi isso daí, acho que a semana passada, e estou querendo passar para vocês, para falar que eu sou chique e que eu aprendi, entendeu? Então, ou seja, a gente pode enaltecer um ponto fraco através do antagonista. Eu estava falando do medo da Frozen, mas a gente pode falar, por exemplo, do Rei Leão, tá? Por exemplo, o Simba, o Scar, né, que é o inimigo dele, né, não é bem o antagonista, porque o Scar só aparece um pouquinho lá, né, tipo, tinha os mesmos objetivos e tal, é inimigo. Daí ele expulsou o Simba do reino, porque o Scar queria dominar o reino. Daí o Simba encontrou Timão e Pumba. Timão e Pumba, cara, é assim, o Simba, ele tinha medo, ou talvez receio, de assumir a responsabilidade que ele tinha enquanto rei, por medo de ter sido acusado, né? De ter sido acusado pela morte do pai, inclusive, né? Olha que drama, tá? Mas o Timão e o Pumba, cara, é Hakuna Matata, né? Ou seja, com aquele jeitão de escroto do Pumba, tá? E de falso sábio lá do Timão, tá? Eles simplesmente enalteciam essa característica do Simba de não querer assumir a responsabilidade. Deixa a vida te levar, Martinha da Vila, né? Hakuna Matata, filho. Entendeu? Então, e com certeza eles não faziam isso por maldade. É que o caráter deles, a característica deles era assim. Só que, de uma certa maneira, desenvolveu o enredo de tal forma que dava, naquele momento ali, eles estavam sendo realçadores de uma característica, de um ponto fraco, de um personagem heróico até. Tá? Então, naquele momento, eles estavam sendo antagonistas. Tá? Bom, personagem valetão. Tá. Bom, a gente fazendo isso daí, eu já vou parar de gravar porque já acabou a aula. Tá vendo? Olha que interessante, né? Essa aula chata pra caramba. Eu espero que, se vocês forem ver ela de novo, tá? Vocês. Porque para mim, por exemplo, eu não sei se é porque eu gostei da aula, eu gosto de dar aula, para mim passou rápido. Né? Então, é assim, na aula que vem a gente continua essa. Deixa eu interromper a gravação, mas eu vou ficar mais um pouquinho.